E aí os próprios autores da teoria da inteligência começam a não pensar mais o fator G como um fator de segunda ordem, mas o fator G como um modelo bifatorial. Então, eu mostrei para vocês lá naquele início. Aquilo é a compreensão da inteligência, aquilo é o avanço das teorias de inteligência. Eles começam a falar, certo, na realidade o fator geral, ele tem uma influência no item direta, não é indireta. Então ele está aqui influenciando os itens de forma direta, e esses itens também são influenciados via fatores específicos. Então nós temos duas fontes de variância dos itens. Que seria mais equivalente àquele conceito da pessoa de sons, né? Que pessoa que conhece um pouco o generalista. Sim. Isso aqui estudou várias coisas, música, línguas, matemática, blá, 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 blá. Ele vai parecer mais inteligente, porque inteligência você sabe qualquer uma dessas atividades, você sabe fazer mais, quanto mais atividades, quanto mais inteligente você se parece. Quanto mais seu score fica alto. No geral. Cada um vai refletir no seu score de inteligência, mas Eu posso ser muito inteligente pode ser numa coisa muito bom em um específica. só. Entendeu? Mesmo nesse específico tem uma energia geral, só que ela não sobrepõe no específico. Exatamente. Certo? Então vocês viram que é muito fácil fazer isso. Ok? Vamos ver a diferença no nosso... Não, é muito fácil assim, uma vez que você fez a confirmatória, é só ir lá e colocar um nome que você quiser, vai nos fatores que você quer, então é fácil. Mas como faz para fazer? Agora que é outra coisa, a gente vai lá. Certo? Então assim, se a gente olhar os nossos índices de ajuste aqui, tá, ele não convergiu aqui. Esse não ele fala que o nosso modelo não pode ser identificado. Por que o nosso modelo não pode ser identificado? Porque ele tem um número muito grande de variável latente, considerando o pouco número de variável observada que a gente tem. Entendeu? Então você tem uma razão de variável latente e variável observada. Certo? Mas pera aí que a gente vai ver o outro modelo e a gente vai ver o que aparece de interessante. Não é o repertório geral que é a soma. O repertório geral, na verdade, é a soma de todos os... Inclusive, isso explicaria, se der bifatorial? Não. Isso explicaria por que é interessante olhar redes sociais em contextos específicos. Você tem que desenvolver esse repertório, tem um plano de base que permite isso, mas cada área é uma área. É uma área. Você tem um específico para cada um. Embora todos eles compartilhem. A gente vai ver como mais habilidosa a pessoa que transita em muitas situações e sempre é mais habilidosa. Exatamente. Porque às vezes tem alguém que no trabalho é super habilidosa, a gente sai em algum outro contexto e diz, que é isso? Isso vai impactar no score geral. Vamos lá? Olha, gente, então é o seguinte, o que muda nessa sintaxe aqui do modelo Bifactor? Você precisa dizer algumas coisas para ele. Né? Então, você precisa fazer um fator 3. Então aqui eu fiz F1, F2, F3. Eu fiz um daqui também. F3 então, é o conjunto. pegar a Thalita de novo. Representar a Thalita de novo. F1, F2, F3. Certo? Então F1 by, que é o nosso pH, F2 by, que é o nosso... Que é o PO. Tem esse PO. arquivo pronto? Tem. Tem, certo. Tem.
tá pronta naquela pastinha de vocês. Só que provavelmente vai estar com o nome Thalita aqui também, tá? Aí vocês vão ter que mudar tudo. Vocês vão precisar colar esse que está nesse e mudar, porque aqui está com o meu, né? Tá. Certo? Então, ok, o que a gente precisa fazer? Percebam que aqui eu coloquei algumas informações nele. Depois de todo o primeiro número, depois de toda a primeira variável, eu coloquei um asterisco. Tá? Porque ele começa a estimação por essa variável. É uma coisa, é como se fosse assim, a gente precisa travar para ele começar sempre das primeiras variáveis, certo? Depois eu faço aqui, ó, F1, arroba 1, F2, arroba 1, F3, arroba 1. Estou dizendo, eles não precisam ser estimados. A relação entre os fatores específicos. Porque eu estou dizendo assim, essa relação, eu tiro ela e eu vou trabalhar só com o fator geral lá do outro lado. Entende? E isso eu faço aqui também. F1, if F2 eu tiro. F1, if F3 eu tiro e F2, if F3 eu tiro. Como que eu tiro isso? Dizendo arroba 0. Eu não preciso estimar a correlação entre eles. Certo? Vai com calma, volta. Essa coisa de asterisks, a gente pode colocar aleatoriamente? Não, sempre no primeiro. Sempre no primeiro. Não teria um jeito melhor de decidir? Não? Que é uma forma para ele conseguir convergir na hora de fazer as análises. Você não podia escolher o item que tem a carga fatorial mais alta? Não, porque sempre quando você faz uma análise fatorial, sempre, ele começa colocando a variância do primeiro como 1. Qualquer confirmatória. Vocês já perceberam que quando a gente... Equivale a isso, então, isso de colocar como... Equivale a isso. Porque como a gente não está avaliando a relação entre os fatores, né? Se você olhar aqui, ó... Porque isso daqui não significa que ele coloca como 1 e aí ele não faz mais nada. Não. Ele coloca como 1, estima todos, depois ele volta e estima ele. Né? Se a gente colocar aqui, ó, em covariância, todos primeiro é 1. Tá vendo? Porque ele precisa de identificar alguma coisa para começar a estimar. Por isso que os modelos não identificados são esses que têm muitas variáveis latentes. A razão, variável latente, variável observada, não consegue corrigir. Então ele sempre começa como 1 no primeiro. Ok? E daí ele consegue estimar isso daqui. Tá vendo? E aí, uma vez que ele estima as variáveis latentes, ele estima a relação. Certo? Então, beleza. Mas não tão ligados. Aí a gente faz. Eu acho que é o automatizar processado. Para não perder todos os computadores com as pessoas ligadas. Eles controlam a temperatura. Vamos 0. Certo? Eu acho que baixei o arquivo. Não, já baixei. Eu baixei esse arquivo. Deixa eu ver um negócio aqui. Se vocês falarem assim, eu quero fazer essas análises sem a correlação policótica, com correlação de Pearson, por exemplo. Sabe o que vocês fazem? Só tirar essa linha aqui categórica. Se você tira essa linha categórica, ele vai utilizar a correlação de Pearson. Entendeu? Porque o categórico diz pra ele que é um... Quando eu falo que é categórico, ele vai ler isso como uma variável. Como eu falo que é ordinal, categórico, ele vai ler isso como uma variável ordinal, o que o estimador adequado para isso é um estimador equivalente a... Tá certo. Isso daí é que vai definir, então a gente está fazendo toda essa análise... Com base numa matriz de correlação policótica. Tá. Certo? Então, ok. Como que tá o nome desse arquivo? Esse arquivo está Bifactor. Não temos. Não temos. Na minha página não encontra, né? A gente não tem, eu acho. Peraí. Não tem o quê? Esse arquivo, né? Com sintaxe, né? Não tem? Não. Tá. Porque assim, aqui na minha, então, eu passei para vocês semana passada. Mas não tá na pastinha, não tá não. Mas Tá, talvez eu ok. acho. Então vamos lá. Deixa eu só rodar aqui para ver. Mas eu acho que muita coisa a gente recupera no artigo. Olha que interessante que vai ser. Eu tenho um amigo que fala, nossa, isso parece uma ponte estaiada. Então eu tenho assim, percebam que eu tenho lá a variância
Ah, tá. Deixa eu ver se não é EP5, EP6. Isso é lindo. Oi? Depois que eu domino, o negócio é lindo. Mesmo sem dominar, eu já acho lindo. Só que entender tudo e fazer tudo, eu não sei não. Gente, quem tem os artigos de análise bifatorial? Eu não estou encontrando aqui na pastinha. Não tem artigo. Ele passou umas referências que tá no slide. Ah, tá. Nessa apresentação Tá sim. no slide, né? Acho que é na outra apresentação. Não é Mas tá artigo, aqui não. nesses Você tem arquivos. o arquivo da apresentação daqui? Tá. Então essa aí já tá. A gente tinha passado pra Você você. pode juntar tudo e depois mandar tudo pra gente? Fiquei grande aqui. Então tem esses e tem os que É, estão na tá escrito referência validade. nos Não, slides. ele só tem os de validade. O bifatorial não tem. Que é o Tá no slide, slide. né? Tá, então você põe o seu protocolo. Tô aqui me associando. Mas de qualquer jeito também eu tento juntar tudo depois de arquivo. Olha lá. Aqui, gente, eu rodei, então. Vocês já vão rodar, né, gente? Eu vou mostrar bonitinho pra vocês, vocês já vão rodar. Então, o seguinte, percebam que eu não tenho estimativa entre essas duas variáveis. Então, eu não preciso estimá-las do ponto de vista dessa relação. O que acontece? Que alguns itens vão diminuir muito a carga fatorial aqui. Percebam? Lembra que nós tínhamos cargas fatoriais bem altas? Né? Agora começa a ter cargas fatoriais mais baixas aqui, porque ele divide a variância, não só com o fator específico, mas também com o fator geral. Percebam que esses itens carregam muito mais no fator geral do que nos fatores específicos. Certo? Isso é interessante da gente pensar. Só altera a consistência interna de cada um dos fatores? Então, a gente consegue estimar uma consistência interna com base nesse modelo, que é diferente de alfa de Coulomb, é diferente de tudo isso. É um modelo ômega que a gente estabelece, Leva em conta outra. que leva em consideração as cargas fatoriais nos fatores. E aí você consegue estimar uma precisão por fator e consegue estimar uma precisão no fator específico. Isso, de certa forma, confirma o que é o argumento, né, que só tem um fator. Né? Isso. Se você perde seu Isso. fator Isso. desse Assim, bifatorial, você não perde tudo, né? Então você tem aqui umas coisas importantes, mas mesmo assim são poucos, somente nesse fator. Aqui você ainda tem bastante um coisa. pouco mais. Mas aqui a gente perde bastante. Certo? Isso é interessante para a gente pensar, por exemplo, olha a diferença disso para aquilo que a gente viu como fator geral. Como fator aqui de segunda ordem, né? A gente não vê essas influências, porque o que está acontecendo aqui tem uma influência muito grande aqui. É mais ou menos tirar o que tem. O que tem de geral. Eu tiro o que tem de geral de cada item. Exatamente isso. E aí eu consigo ficar só com o que tem de específico. Lembra que eu mostrei um artigo para vocês sobre isso, do Outcome Questionnaire, que eu até passei para vocês. Estava no seu computador que a gente viu. Foi o que eu vi. Depois, vocês podem passar entre vocês. Lá tem certinho como a gente, assim, o procedimento que a gente faz para conseguir essa precisão específica e geral e tal. São coisas um pouco mais avançadas. A gente precisa mesmo fazer umas contas, assim, sabe? Agora uma Mas é possível. pergunta, eu estou pensando muito no IHS, Uhum. que eu estou supondo que seja uma estrutura desse tipo. Sim. Aí nós temos um fator 1, um fator 2, Um fator 3, 4. Aí no quinto, ele pega itens dos outros fatores. Então, mas aí a gente tira esse quinto. Porque o quinto, o que vai acontecer? Talvez esses itens de cada um, eles diminuam a relação nesse fator e vai para o geral. No geral, pois é. Mas isso. aí, se você tiver itens que carregam só no quinto? Se só tem, lá nessa estrutura nós temos um item que carrega só no quinto. E aí, no caso, seu. Não precisa tirar ele, você pode deixar ele aqui. Você Mas ele não vai coloca ficar ele. onde? Não tem problema, você deixa ele aqui, ó. Ele vai carregar só com geral. Ele não carrega em fator. Não carrega em fator específico. Quer dizer, você não duplica, você põe. Você porque, põe do jeito que tá. A minha preocupação era essa, porque se você tem um fator geral lá e põe duas vezes, Aí não tem porquê. o quinto ia repetir, você Sim, ia ficar sim, somando sim, e inflando errado. Você vai inflar. Aí a relação que você estabelece entre eles não é que é um item parecido, não, é que é o mesmo item. Aí a relação vai ser 1. É lógico que o índice de ajuste vai falar. Se você coloca uma relação entre eles, que lá ele não está sabendo que é a mesma coisa, né? O software. Se você coloca uma relação entre eles, vai melhorar o seu índice de ajuste. É claro. A relação entre eles é o mesmo. Entendeu? Aí a gente tira esse fator Estou geral. achando importante fazer essa análise. Vamos fazer. Certo? É bem Isso aqui é interessante. Vocês viram que a gente partiu de um caminho, né?
fomos até o final do caminho, que é o bifactor, certo? Mas ainda não acabou. Tô brincando. Então Não vocês é querem, só isso. vocês querem rodar uns de vocês para vocês terem a... Tá? É fácil. Que é o sintaxe, eu acho. Certo, vamos lá na sintaxe. Ó, então é o seguinte, a mesma coisa, modelo, a mesma coisa, só que vocês vão inserir o F3 aí. Depois do pH, vocês podem colocar T, que é o fator geral, ou paixão geral, vocês colocam o nome que vocês quiserem. O que significa? Aí vocês vão pegar todas as variáveis. PH by, PO by e o último. O último, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem aí. Coloca assim, geral. Geral. Geral by. Não põe Geral by todas as variáveis. todas. Só uma coisa. Todas. Todas, quer dizer, todas do EP. Que é o fator 3. Agora a gente, em vez de fazer by, geral, by F1, F2, a gente tá falando by todos os itens de novo. Que aí vai dar aquela estrutura. Isso. Porque agora eu não estou fazendo um fator que pega os fatores, estou fazendo um fator que pega todos os itens. F1 com F. O que vem depois dessa? Ah, tá. Então você vai colocar os nomes dos fatores que você colocou. Você colocou pH, PO e geral. Aí você vai colocar @1 do lado de todos eles. Assim, ó. Aqui, vocês estão conseguindo aí? Tá difícil de ler? A quarta linha, o que está escrito ali? Ó. F1. Tá. Então, vou colocar do jeito de vocês aqui para facilitar o entendimento, tá? Então, o de vocês está assim, né? pH, PO e geral. Então elas vão ser o nome que ele vai mostrar lá na figurinha. Isso, então não vai aparecer na figurinha. O que tem depois de PH? pH @1. @1 2 pontos. PO @1 2 pontos. É 2 pontos ou ponto e vírgula? Oh, desculpa. Ponto e vírgula. Desculpa. E depois F1. Aí depois F1, F1 ou PH? no caso de vocês é pH, o if, PO. Mas aqui em 1. cima também tem que ser. @0 agora. Porque eu estou dizendo a relação entre eles é 0. Ah, tá. Mas os itens são todos diferentes. Agora você põe Como assim, PH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente não O tinha que é a isso penúltima? nos fatores. Nosso modelo era... Tá. Não tem problema. Vai ficar o de vocês normal. Tá? Aqui é só uma sintaxe, eu coloquei todos os números na sequência, mas não tem problema. De vocês deixam de vocês. Seria Mas o não, F2. entendi. A penúltima linha está escrito o que a gente não vai conseguir identificar. O quê? A Onde? penúltima linha. A penúltima? Então aqui tá, você vai fazer assim a relação com cada um, né? Então é pH com PO, PO com... desculpa. pH com PO, pH com geral. Ah, E PO com geral. tá. Você vai fazer a relação entre os três. É a relação entre os três. Sempre @0, 2 pontos. Nossa, olha Não adianta, Eu tô aqui você não ficando. passa. Ainda bem que não passa. PO agora eu com entendi. geral. Mas não precisa ficar essa primeira linha F1, F2, F3, a gente tem que fazer tudo isso aí também, que não tá, que não tá o nosso. Logo embaixo do modelo, que tá F1, F2, F3. Não, É que aqui não. você está fazendo a relação entre eles. Tô falando em pH. cima. Tô falando em cima. Então, aqui você vai colocar o nome de vocês. pH, PO e geral. Mas e o que tá em cima? Não, Então o que está em cima é o modelo de vocês, não tem problema. Só que aqui, que você colocou geral aqui, não colocou? paixão, não, o meu tá paixão, Porque é. tem números totalmente nada a ver. É que a gente, em vez de fazer F1, F2, F3, nós fizemos PH, PO. Ignorem esses números aqui, tá? Ignorem esses números aqui. Eu coloquei só pra... Que eu achava que ia ser uma coisa diferente. Não, mas olha aqui, ó, o meu tá assim, o que eu tenho que mudar. Tá. Ah, tá. Então, o que você fez aqui era o seguinte. Você está no modelo de segunda ordem ainda. Então você vem aqui, ó, tira. Onde está a paixão, deixa, não tem problema. By todos os itens, cola todos aqui. Ah, tá. Entendeu? Agora a gente roda o quê aqui? O rango, ó. Pera aí, vocês fizeram já isso? Já. Então vocês colocaram Pegar pH, PO, geral, 0, Depois um com o outro. @1, depois relação entre... @1. Aqui em cima. arroba é o quê? O que significa Ah, você arroba? pôs @1, né? @1. É. Que eu estou dizendo assim para ele, não precisa estimar a variável latente aqui. Entendeu? Porque eu estou colocando
Lembra que a gente falou, quando a gente coloca a variável latente, a gente sempre estima ela primeiro em 1. Eu estou dizendo para ele fazer isso Arroba primeiramente. significa não faz. É. Ok? Agora, faz o quê? Colocaram então PO, arroba 1, PH, arroba 1, geral, arroba 1. Aqui, ó, na frente de cada primeiro, vocês colocam um asterisco. Tinha isso. Na frente de cada primeiro, Tem problema se em cima tiver F1 e depois tiver PH? Não. vai aparecer só F1 e PH. Foi isso, pelo amor de Deus. Cara, tipo, não. Ah, não. Aqui em cima tá escrito uma coisa. Ah, e tem? Aí tem, né? É. Então assim, se vocês for colocar PH, coloquem todos PH. PH é geral. For colocar F1, F2, F3, mantém todos. Uma arroba 1. Roda pra ver. Colocou asterisco? 1, 2, 3 e Arroba 1. já. Foi, aqui meu não tenho grafo. Não tenho gráfico, mas foi, deixa eu ver. Mas foi. É. Será que lá você... Tem que ser Pode tirar? igualzinho. Não, tá certo? Se deu certo. Ele vai ver. 705, é isso mesmo. Vamos lá. Tá certo? Aí embaixo você põe. F2, F3. Eu vou colocar aqui o dela para ficar mais fácil para vocês, certo? É a nossa modelo aqui. É. Tem problema se tiver espaço entre o F1 e o if? Não, é bom que tem, gente, passa. Ah, contra. Eu vou duplicar aí, vocês não estão vendo que. Ok, veja o dela. Vamos lá. Ué? Não quer mostrar? Estender, somente para o vetor, duplicar. Tá conectando no computador dela? Não é? Tem um computador que só conecta quando você reinicia. Ah, é? Por favor, hein? Salvar tudo. Salva aí. Que. Como é que fala? As três outras Que. coisas, deixa eu saber. Eu não fiz, o meu tá errado. Eu tô esperando ele colocar pra... Individualidades desse computador. Não quer compartilhar com os amigos. Fator 1 com o fator 2. Não, É, sem eu ligação. vi, Fator 1 com geral, nada. Fator 2 com geral, nada. Isso. Ok. Certo? Ah, então você não quer mostrar. F2. Aí tem aquela coisa do output lá embaixo? Não. Eu não coloco. Acho que tem só tem que tirar uma parte. Se você tivesse, você Ah, tá copiando que que já tava? Não, o meu tá errado. Eu não nem terminei. Uma coisa mais, né? Que a gente... F1, F2, F arroba. Que tristeza, não apareceu. Quem mais rodou? A Lisa rodou? Acabei de pegar o sintaxe. Tá. Deixa eu salvar. Tá perfeito. Olha aqui, filho. Olha lá os índices de ajuste e olha as cargas fatoriais aí. Do fator geral específico. Posso ver? Acho que nesse daí, esse daí. Esse aqui, ó. Esse quadradinho. Tem ponto vírgula no final da fator 3, no geral? Ai, que ainda tem depois, né? Tem razão. O que é depois? Ah, Tá ok. E depois disso? Tudo pra isso. Ah, tá, o I. É só isso. ah, É só isso. É só isso. Aí tem que falar com outro jeito. Você não entendeu o que você fez. Tá aí. Certo? Eu acho que é bom. Basicamente. Ah, é por causa do oitava geração. Posso colocar aqui no seu? Pra Sim, mostrar? sim, sim, sim. Chama adaptador. Mas já tem aqui, ó. Já tem. Fez não busca aqui.
Eu queria comprar Desvaloriza meu computador. Mas, não, ó, porque eu queria comprar um Fusca e com esse dinheiro eu dava Olha, pra gente. um Fusca, os carros não dava não. Olha aqui, o da Lídia também rodou perfeitamente. Olha que legal. O seu tá aparecendo o plot? Sim. Deu? Olha que interessante isso. o que é isso aí que você fez? Deu? Você pode arrastar um pouco. Você arrasta. esse Eles estão do mesmo lado, né? Oh, que Aí legal. aqui você arruma para ficar bonitinho aqui, ó. E aqui você arruma para ficar bonitinho. Olha o que acontece. Que coisa interessante. A paixão obsessiva, ela meio que divide muito com o fator geral. Ela divide muito a variância com o fator geral. Na realidade, a gente vai ter um item forte aqui. Que é negativo do Que é lado negativo de cá ainda com o e fator. positivo do lado de lá. Positivo do lado de cá. Olha que coisa. O valor que está antes do parênteses é a correlação? Valor antes do parente é a carga fatorial, que equivale à correlação, né? Tá. Do item com o fator. Sim. E aqui nós temos o fator geral. Aí percebam que aqui nós temos uma carga específica maior, né? E consequentemente uma carga geral menor, uma variância geral menor, Aqui, deixa eu ver se vai dar primeiro. certo? Isso é interessante a gente pensar, né? Agora vamos dar uma olhadinha nos índices de ajustes disso. Deixa eu ver se vai dar. Isso significa. Isso significa que na realidade não tem fator geral. Talvez. Não tem os cores geral. Não tem um fator específico, né? Não, o geral não é tão forte. Porque como ele divide aquele segundo anti-obsessivo, ele não carrega muito bem no geral. Volta no. Ó, mas dá uma olhadinha nos índices de ajuste agora. Bem melhores. Lembra que nós falávamos 94, 92.7 RMC? Será que isso vai acontecer no IBS também? Tô bem curiosa agora. Mas foi no diagrama. No diagrama, né? Mas embora, aqui não é tão baixo também, né? Ele divide bem, assim. O primeiro ponto 12, né? Então, isso, É, o primeiro, ok, que é o mais alto aqui, Mas os outros consequentemente. Mas o resto, Deixa eu ver o que tem. eles são até mais alto aqui do que aqui. Não, mais alto, dividem bem, mas alguns até mais alto aqui, ó, no geral. Eu não coloquei o asterisco É que tem uma grande diferença do primeiro conjunto Do primeiro no conjunto. geral, mas A gente fica se perguntando onde vai essa diferença. Deixamos de O que paixão. produz essa diferença? Parece que tem uma coisa. Tem esse paixão, né? Você gosta. E tem, dentro da normalidade funciona. Mas depois tem uma outra coisa, assim, tem a sensação que tem uma outra coisa que entra para tornar obsessivo. Porque assim, Tem Um alguma coisa quarto a fator, mais. é isso mesmo? oi? Você está achando que tem uma quarta variável latente? Não, ela está dizendo assim, alguma coisa difere, porque assim, parece que esse paixão harmoniosa é uma coisa mais geral, assim, né? É uma coisa, e faz meio sentido com a teoria, né? Porque essa coisa obsessiva é uma coisa que diferencia muito de todos os outros, assim, de toda essa compreensão que nós temos aqui, mesmo geral aqui, ou seja, não dá pra gente falar que é uma coisa só, porque isso daqui não é descartável. Você dá a impressão que esse pessoal tem regulação emocional. Assim. Alguma coisa assim. Mas Não me tem botão de incomoda par, não muito tem. aquela coisa dos itens negativos na harmoniosa. Se fosse na obsessiva, eu ia entender um pouco, mas na harmoniosa, esses... Mas ok, aí são coisas que a gente tem que pensar teoricamente, assim, né? Aí tem que se debruçar na teoria e ver exatamente o que cabe e o que não cabe. E aí é conhecimento teórico, né? Agora, que eu estou mostrando Tem a aqui... ver com construto. Oi? Construto. Parece que tem um perfeccionismo que é. Aham. Por isso, gente, agora, isso é uma coisa importante a gente pensar. Não tem... acúmulo de evidência de validade não é uma coisa só, não é evidência de validade com base da estrutura interna. Aí você vai ver então com relação com outras variáveis. Então faz a relação de um de outro e vê se tem muita diferença disso com outras variáveis. E aí faz a relação com o todo. Então assim, não é um tipo de estudo que vai determinar a estrutura de um teste. É o acúmulo de diferentes tipos de evidência de validade. Né? Então, aí você tem que... Rede nomológica. Rede nomológica, exatamente. Certo? Isso aqui era só para vocês verem que as coisas são
Fezava, né? São fazíveis, né? Oi? Eu não vou terminar o doutorado nunca. Não, você termina, mas aí você vai estudando para sempre. O doutorado acaba, o estudo não. Mas a gente tem que saber o existe que... pra a abelha pinçar você. Dizer pra você que você não pode mais parar de estudar. Agora, gente, Eu só quero saber onde é que eu paro para fazer assim. Agora eu vou defender, agora a tese. Acabou. Aí eu continuo brincando disso depois que faço as teses. mas aí depois você acaba a tese. Mas é igual metanase, as pessoas que fazem metanase. Isso é um estudo por si só. Que é muito doido isso, né? E é um dos estudos mais importantes que as revistas mais gostam. Ô, Evandro, Oi. aqueles gráficos, pessoa, mapa, De item, pessoa aí, tem pessoa. quer que eu dê uma... A gente acabou não vendo nada Tá. disso, né? Deixa eu vou mostrar. Mas não, você falou assim ontem. Sim, falei ontem e eu já baixei os artigos aqui para mostrar para vocês. Já deixei 2 artigos separados para mostrar para vocês. Não foi ontem, não, foi. Agora sim, é bom que tá fresquinho na cabeça. Não, Assim, eu só quero então mostrar para vocês a outra coisa que a gente não viu ainda, que é a ESSEM. Aqui a gente viu o exploratório, os modelos confirmatórios, e aí eu vi bifactor, tarará, tudo que a gente viu naquela primeira aula teórica lá, né, bonitinho. Agora, dentre essas possibilidades, tem o modelo ESSEM. O que é o modelo ESSEM? Ele é a mistura entre o modelo exploratório e confirmatório. O que você faz? Com uma informação empírica ou teórica, você fala, essa escala tem 2 fatores, certo? Só que eu não falo para ela assim, tem 2 fatores, que tais itens estão ligados ao primeiro, tais itens estão ligados ao segundo. Eu digo para ela, tem 2 fatores, como se fosse uma exploratória. E aí eu digo para ela, ok, então me fala como que esses fatores vão organizar e me dê também os índices de ajustes confirmatórios. Certo? Você tem a sintaxe disso aí? Tem, a sintaxe dessa é mais facinho, mais bonitinho de fazer. Por isso que eu deixei por último para ficar assim, né? Tipo, tá todo mundo cansado. Então assim, ó, é o seguinte, eu vou aqui nas minhas... Exploratório, structural... De análise estrutural. Exploratório Structure Equation Model. É uma análise de equações estruturais exploratória. Tá. Que sai ao mesmo tempo, na mesma amostra, as 2 coisas. E aí, ó, então vamos ver aqui. O Lucas Sá precisa fazer isso. Olha como é fácil o modelo. A gente faz assim. Você vem aqui, ó, escreve model de novo, e agora pega aquela mesma sintaxe da análise fatorial exploratória. Vai lá nela, muda só isso. Coloca model. Certo? O que eu falo para ele? Eu falo assim, ó, F1, F2. Se eu tiver 3 ou 4, eu falo F1, F2, F3, F4. By todos os itens. Todos os itens. Abre aspas, ou aspas não. Parênteses, asterisco 1. Fecha parênteses. Independente da quantidade de fatores que eu tiver, lá é asterisco ponto. Asterisco ponto 1. Aqui é F1, F2, porque no caso são 2, né? Eu tenho essa perspectiva teórica e empírica que são 2. No caso do IAS eu posso colocar 4 ou 5. E aí eu coloco todos os itens, que é só colar aqui de cima. Abro parênteses, asterisco 1, fecha parênteses, ponto e vírgula. Tudo bem, Juliana? A Juliana tá... A carinha dela tá tipo... Tanto conceito diferente, né, pra você. Mas você vai ver, quando você estiver no meio do doutorado, isso vai estar assim, super tranquilo. Você vai estar dando aula disso. Asterisco, o que é asterisco? Asterisco 1, fecha parênteses, ponto e vírgula. E o asterisco aí, por que é mesmo? Porque é uma forma dele reconhecer que você está pedindo essa variável. Que você está pedindo esse tipo de análise. Só isso? Gente, todas essas sintaxes tem lá naquele... Né, não se desesperem, eu não sei o que fazer. Lá naquele State Model. No site. No site. Aí eu tenho os capítulos, né? Tem os capítulos, então dá pra ler, bonitinho, cada uma dessas coisinhas aqui. Ok? É rodar? Ela vai Depois rodar. Salva, porque senão ele vai salvar em cima da outra, né? Tem o output embaixo? Não. Isso aí, como é que tá. chama? Você pode colocar a standardized.
Com STDY. Isso, exatamente, a mesma coisa. Tá. É igual assim, né? Tá certo. Porque senão ele não vai dar, ele vai dar como covariável, né? Isso. Certo? Output, standardized. STDYX. Opa, deu erro. Deu erro? Qual foi o erro? Categórica avaliada P1 contém 12 categorias. Isso excede o máximo permitido de 10. Peraí. Não pega 12 categorias? Peraí, deixa eu ver por que deu 12 categorias. Eu acho que deu. Eu acho. Quando eu vou saber. Foi? O que foi? Se eu dei uma coisa errada. Deixa eu ver se os números meus tá dando igual ao seu. Ó, vamos ver se tem uma coisa errada. Como é o nome dela? Aqui da Thaís. Thaís. O que apareceu que tem 12 categorias? Que a variável categórica EP1 tem 12 categorias, o que isso excede o máximo permitido de 10. Peraí, deixa eu ver. Coloquei. Tem nada diferente? Coloquei. Eu não tô definindo nada lá pra cima. Não tem nenhuma. Ah, esse missinho aqui não tinha. Ah, tem sim. Agora. Asterisco 1. Não, eu tô colocando um asterisco. Então assim, vamos ver aqui o que pode estar acontecendo. F1, F2, vai, F1, F2. É estranho que o meu tá igualzinho dela e o meu rodou, o dela não. Então, isso que eu também estou achando. Eu copiei e colei o que você colocou lá no arquivo. Você tem 12 variáveis ali? Aqui em cima tem 12, né? Tem 12, né? Aqui em cima Aí tem 12. F1, F2 tem 12 Tem que fechar também. É por causa do bloco de nota que Ah, tá tá. aberto. Ah! Gente, ó, 99,9% dos erros. O bloco de nota está aberto. Está aberto. Então, olha que legal. Nós tínhamos feito uma análise fatorial confirmatória. Vocês lembram, gente? Olha aqui. Nós tínhamos feito uma análise fatorial confirmatória que os erros... Não foi? Não foi um bloco de nota. Cortado. Dessa vez não deu certo. Peraí. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O de vocês está indo ou não? O meu foi, eu acho que foi. Eu posso ver? Você? Tem lá ponto e vírgula no final, certinho. Qual que é o resultado? Standardize, ponto e vírgula. Isso acontece. Essa Dá parte uma olhada no seu banco de dados. Procura o número 12 lá. Vê se tem. Mas não é o mesmo banco que ela tá usando antes? Não sei. Banco de dados, esse tá dentro. Não, não tem número 12. Não tem rodado 12. Estranho. Quer me dar aqui o seu pra ver? Deixa eu só voltar na página. 12? Ele está dizendo que é como se tivesse uma categoria com 12 possibilidades de resposta. Mas é nas variáveis iniciais. Né? Ah, tá. O que estava aparecendo como resposta sua? Lembrei. Uma forma boa de saber o que fazer é dar uma olhada na resposta. Porque assim, ó, o seu tá EP. Tem uma coisa. É o seguinte. No categórico, tem poucas variáveis. Tem só EP1, EP2, EP3. Você colocou como se fosse de cada fator, sabe? Na categórica e na user variables. Então ela está olhando errado. Só vou colocar aqui todas as variáveis, as 12 variáveis nos dois. Tá. Posso colocar aqui para você ver? Não tem mais. Diga se aconteceu isso aí por acaso. Olha o que aconteceu aqui no dela. Ela fez assim. Tá vendo que você colocou como se fossem as variáveis do primeiro fator e as variáveis do segundo fator. Aí eu vou colocar todas aqui.
Quem que não estava conseguindo abrir isso aqui? Eu baixei o Java aqui para 64. Se quiser instalar para abrir, só instalar o Java. Eu baixei o 64. Ótimo, beleza. Entendeu? Acho que agora vai funcionar. Cara, A internet aqui é boa. boa. Esse ano tá, então. Ah, tá. Não, alegria. Olha que engraçado, vai aparecendo no aqui no contexto assim. Oi? É no 6. Mais janelas, mais... Nossa, mas eu vi às vezes. Faz assim. Aí tem pendrive, tem. É porque esse pendrive meu aí já tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, já pegou aqui. Às vezes ele abre, Não, né? é o Esse, você tá... Não, é o mais janelas, lá embaixo. Ah, tá. É 6. Isso aqui? Isso. Mas é o input, né? É, sem ser o alt. 6. Só... Mas não viu ali, tá assim. Então, mas eu baixei o Java de Ah, então. 64. Específico para isso. Ah, tá. Na hora de Se eu copiar. Essas coisas bestas, né? Isso dá uma raiva. Dá. Porque eu já fiquei muito tempo assim, se matando, depois eu vi que era uma vírgula errada. Ficava vírgula em vez de ponto vírgula. Talvez tenha que instalar em vez de nascer. Vamos ver, né? Que legal essas visualizações. Certo? Gente, ó, rodão aqui. Quer dar o seu pra ver o que está acontecendo? Tá, mostra aí que eu já vejo e já põe ele aqui, por exemplo. Tá. Você tá no Wi-Fi, Diego? Tô. Ela conseguiu abrir o Java finalmente. Eu fiz Ó. Ela vai Pode ser que apareça um Java ali. Isso é legal que a gente já melhora os computadores. Já faz um bocado de coisa. Tá. Mas é a Débora falou muito Vai lá, esse senão negócio faz mais. É, deve ser da fumaça. Você tá mexendo aí, Só aqui que eu fiz errado. esse cabo aqui dessa Qual que é? Eu baixar um programa. Você sabe dizer? Mas você fez Qual que é a na casa entrada? mesmo. Ah, esse. Aí eu cheguei aqui e já pediu só minha senha. Criança em casa. E não precisa de RA, essas coisas não. Não, tem um número lá que você pode ter. Número seu fiscal. Você tem isso, Você é que nunca pegou aqui, né? mas você entra lá na página, você entrar a fazer em casa, entrar pela página, porque lá na página tem tudo explicando qual que é o processo que você faz para recuperar o número de RA, recuperar a patente, se não lembrar, essas coisas assim. Não, mas a página não é interna. A página É lá. muito boa. Acho que É. Diego, você sabe se ele fica aqui hoje, que já vai Não hoje. sei, porque Você tem eu não conversei com ele dessa vez, porque eu tava viajando. Mas ele deve ficar aqui até amanhã. É, a gente tá com. Já tá tudo. aquele crise familiar, começou É? Eu não lembro que eu não sei disso aqui. porque não tem primeiro sexo. Sexo, idade, Só que o Renato Legal, você puxa, vai com lá. É muito bom para conseguir ler as coisas. Nossa, Você vai organizar. de confiança. Ai, legal. Não tem uma autoestrutura, a gente também. Isso. Mas vocês têm, né? Mas tem lista nacional, né? Essa autoestrutura. Não, ele chegou com uma estrutura, mas ficou um pouco de ler. Não sei se é coisa Não. Por isso que você vai ser doutor. Não, provavelmente. O que aconteceu? Não, deu certo. Fez a mágica lá na Java? Olha que beleza. Mas nem acho. Então, Agora como que ele passa o olho pro lado de lá? Você segurar. Mas é essa que ele passou? Que ele carrega bastante lá em um fator, mas não no outro. Agora aqui você está vendo dois fatores. pH e pH. Então, natural, né? Aqui, ó. A gente Ô, gente, só pra vocês terem uma ideia do que é importante fazer esse tipo de análise, né? Então, assim, essa é uma alternativa muito legal na análise fatorial confirmatória. Por quê? Primeiro, porque ela não é tão punitiva assim. Não é tão o quê? Punitiva como a análise fatorial Entendi. confirmatória. Aham. Tá? Olha que interessante se nós olharmos o diagrama. O que chama a atenção de vocês se nós olharmos o diagrama aqui?
Eu vou antecipar uma coisa aqui, Todos tá? os itens carregam em todos os fatores. Exatamente. Só que As cargas mais- fatoriais altas vão acontecer do mesmo jeito que a gente esperava lá na análise fatorial exploratória. Então vai acontecer do mesmo jeito, ele vai confirmar a ideia de 2 fatores e tal. Com os mesmos itens que a gente... Tem alguma outra coisa que chama a atenção de vocês? É que os 2 fatores estão relacionados também. Estão relacionados, mas perceba o quanto baixou essa relação de 0,6 e pouco lá para 0,48. Era 0,60, quase 67 a relação entre os 2 fatores, foi para 48. Por quê? Porque, como nós estávamos dizendo que eles não tinham relação com os outros fatores, essa relação aparecia nas 2 variáveis, nas variáveis latentes. Entendeu? Quando fez análise confirmatória. Quando fez análise confirmatória. Aqui eu estou fazendo uma análise exploratória barra confirmatória, não é? Porque eu estou deixando eles carregarem tudo, mas aí eu diminuo bastante essa correlação dos fatores latentes. E eu falo, olha, é melhor eu falar de uma coisa de 0,48 do que uma coisa de 0,65. Mas quando você fez a análise exploratória, já apareceu um valor parecido com esse? A exploratória dava 0,65 lá. 0,6 também. Lembra? Ah não, na exploratória, ok, na exploratória dá um valor parecido com esse. Aí você me fala, então qual que é a diferença? A diferença é que aqui eu tenho os índices de análise confirmatória. Então isso aí que você vai mostrar agora. É isso que eu vou... Aí é só a gente ir lá nos índices. Eles são iguais ou parecidos? São iguais do ou mesmo eles- jeito. Agora percebam que lá ele melhorou um pouquinho. É lógico, por que ele melhorou? Lembra que era ponto Mas o índice 92? é o mesmo. Não é o mesmo. Por que não é o mesmo? Não, em termos de... Não é em termos de valor, assim, em termos do tipo de índice É o mesmo, tipo são os de mesmos. índice. Tá. Por que eles melhoram aqui? Lembra que era de ponto 90 e ponto 92, 94? Por que eles melhoram? Porque eu estou tirando aquela punição dizendo que não tem relação nenhuma entre o fator e outro. Porque tem. Embora ela seja desprezível, tem. Melhor em ter... Você precisa falar melhor falando com relação à confirmatória. Só confirmatória. Só confirmatório. Você percebe que eu tenho uma mistura de análise fatorial exploratória e análise fatorial confirmatória. Certo? E aí eu posso fazer agora outra coisa que é a invariância. Entendeu? Em cima desse modelo. Em cima desse modelo. Certo? A invariância é muito fácil de fazer. É só pedir grouping, agrupar, né? Eu coloco assim, depois da minha informação de missing, Ele está fazendo a invariância. depois da minha informação de missing, eu coloco aqui, ó, invariância. Grouping is, qual que é a variável que eu estou dizendo que o grupo é? Sexo, que é a variável aqui de cima. Certo? E eu estou dizendo, homem é 1, mulher é 2. Grouping. Certo? Você não tirou nada, você só acrescentou o grouping. Só acrescentei o grupo. Grouping, então, onde grouping 1, 2, sexo, né? 1, 2 que está ali? Não. Grouping, sexo. Aí eu abro parênteses. Igual a homem, Grouping is sexo. sexo com letra maiúscula, porque como está escrito. Aí abre parênteses. Tem que ser igual que tá Você não reconhece. Um asterisco Negócio é homem, escrever tudo 2 junto. asterisco. Não é asterisco não, é igual. Igual. Igual homem. Isso aqui é invariância, isso, né? Oi? Igual tá escrito Tem lá que em ser cima. maiúsculo, igual está escrito lá em cima. Você não reconhece na sua variável lá em cima. Tem que estar igual o nome que está Igual lá. está aqui, ó. Tá, tem que estar os nomes da variável. Abre parênteses. Tá. Grouping is sexo. Abre parênteses. 1 igual homem, 2 igual mulher. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Homem, Aí, homem, mulher... Homem, Ah, não, é que eu tô dando um nome para os valores, né? Que é o valor que está lá na É o valor planilha. que está na planilha. Aqui eu coloco o que eu 2 quiser. igual a mulher. Aí eu preciso saber qual foi o valor que eu dei para cada um lá em cima. Porque se tiver dado ao contrário, ele vai me dar o esquema contrário. Eita, não consigo. Normalmente você Ó, usa ó, a barrinha, ó a barrinha embaixo. 2. É. Oi? Normalmente eu coloco 1 para homem e 2 para mulher. Ou Depende de como você nomeou lá na tua a planilha. sua planilha. Sim, eu sei. Quem geralmente Certo. usa 0 e 1. Bora lá? Pronto. Tcharam. Você sabe? De errado mesmo. Olha a diferença. Number of groups, 2. Grupo de homens, 414. Grupo de mulher, 295.
Esse é o único contexto que existe que a gente tem mais homem que mulher nas pesquisas, contexto esportivo. É sério, em todo outro lugar, né? Agora, eu vou em busca dos mesmos índices de ajuste. Só que agora o índice de ajuste não diz respeito à análise fatorial confirmatória. Diz respeito à invariância do modelo. Tá? As mesmas coisas e tal. Então agora não tem diagrama. Tá? Porque ele vai dar um diagrama só, mas esse diagrama não diz respeito a nada. Ele tinha que ser 2 diagramas, né? Um para homem e para mulher. É 1 e 2 nessa banco de dados? 1 e 2? O meu não é deu. 1 e 2? Sexo é 1 e 2. Homem 1, mulher 2. Mas o meu tá falando que não tem É, o meu, situações. o meu tá falando que não tem um aqui também. Que não tem. Uma variável. Uma variável. IP1. É. Deixa eu ver o banco de dados. Aqui ó, tá falando que o grupo 2 não contém todas as variáveis, todos os valores das variáveis categóricas. Então, eu tô achando que tem algum erro aí no de vocês, cara. No banco de dados de vocês. Eu Mas agora também tem, a gente Então, acha que esse buraco. deve ter um buraco aí. Não tem, eu acho que tem algum erro de digitação aí. Porque se tem algum erro de digitação, ele não vai ver. Então, eu dei uma olhada no dela, parece que tinha o número 42. Se tem o número 42, tinha que ter um 42 para homem e para mulher. E talvez não tenha. Então, assim, Tem um problema de espaço entre igual e número? não. Eu vou colocar aqui não para vocês. Então, tá assim, grupo, 1 igual a homem, 2 igual a mulher, certo? No entanto, nós fazemos vocês olharem o banco de dados agora é sacanagem. O nome 2 nessa coluna. Eu deve estar no mesmo erro que deu o meu. Se eu tava- Vocês não rolou aí, né? É no Lula porque já tinha dado aquele erro. Meu, daí agora não vai rolar mais nada a partir de agora. Vocês querem dar uma olhada no banco de dados ou vocês estão cansados já? Tá cansado? Que banco de dados? No banco de dados de vocês. Provavelmente tem algum erro no banco de dados ali no foto. Naquele texto. Entendeu? No arquivo. O arquivo Mas é DAT, do- né? O DAT, oi? Porque você deu aqui o esquemão pra gente. Eu acho Uhum. que a ideia tá dando pra pegar. Se você conseguir projetar no seu, Ok. Então assim, eu acho. Né? No Não meu sei já se tá. todo mundo acha. então o que aconteceu aí? Eu acho que tem um erro de digitação no banco de dados de vocês. Porque eu vi no dela. Então ele entende isso como um símbolo, por ser variável categórica. Ele não entende isso como variável ordinal, como variável contínua. Então o que ele está dizendo?